mim e da minha pesquisa ao longo da apresentação. Tá bom, eu só botei para colocar... Desculpa, coloquei para gravar agora, para lembrar vocês que todo mundo que está aqui na chamada está concordando em estar sendo gravado, tá bom? E depois todos esses materiais vão estar no YouTube do Cacau, para vocês poderem estar acessando e revendo qualquer parte que ficou uma dúvida. Igor, pode se apresentar para a gente, por favor? Boa tarde, galera. Então, meu nome é Igor, eu sou arquiteto, me formei na UFSJ esse ano passado, assim, nessa transição. Fui aluno da Clarissa em 2015 e hoje, então, nossas linhas de pesquisa e interesse assim, se cruzaram de alguma forma e vai ser uma ótima conversa, tenho certeza, justamente por isso. Assim. Pessoas apaixonadas pelo tema e temas que abrangem tanta discussão, sempre rende boa conversa. E é isso. E lembrando que essa conversa está sendo trazida pelo Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ, e a gente está tendo também o apoio da Arquia na organização e o apoio de toda a comunidade, porque, querendo ou não, são os alunos que estão fazendo esse evento acontecer, e a participação de todo mundo aqui é tão importante quanto. Então, a gente vai começar trazendo um panorama sobre a tese de doutorado da Clarissa, que foi sobre a temática das ocupações. O Igor vai trazer um pouco do TFG dele, uma percepção que ele teve a partir desse TFG sobre uma questão um pouco diferente da perspectiva que a gente está acostumado a olhar para as ocupações e para os grupos de pessoas relacionadas à moradia. E depois a gente vai trazer algumas questões que são propostas por Engels no texto que foi sugerido, mas lembrando que, para discutir essas questões, você basta viver numa cidade, você não precisa ler nenhum texto, é só pelo que a gente observa mesmo que acontece. Então, a Clarissa pode começar apresentando a parte dela, por favor. Vou compartilhar minha tela aqui, então. E a gente queria trazer um pouco das perspectivas da tese, do TFG, para poder ter uma base para a gente discutir de diferentes pontos de vista também. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos sim, claro. Tá certinho. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada, né? Para mim é sempre um prazer discutir essa pesquisa, especialmente porque ela começou lá em 2016 e continua, embora eu tenha defendido o doutorado há um ano, a pesquisa não para, né? O doutorado é só o comecinho. Mas, e tem aí na tela, o título está em inglês e português, porque se alguém tiver curiosidade de procurar o texto completo da tese, ela está em inglês. Então, para procurar no Google, qualquer ferramenta de busca, tem que ser esse título em inglês aí. Mas ele se traduz como Ocupações para além da moradia, espaços alternativos e lutas pelo direito à cidade, em 3 áreas urbanas, no Brasil, na Espanha e no País Basco. Eu vou fazer uma opção para a apresentação não ficar longa demais, que a gente começa a falar da própria pesquisa em folga, né, Igor? E eu vou fazer uma apresentação um pouco mais enxuta. Eu vou falar em linhas gerais sobre como o trabalho foi desenvolvido, a discussão que eu realizei, mas eu não vou detalhar todas as especificidades dos casos que eu abordei, não, das visitas de campo que eu fiz, enfim. Depois na discussão eu posso até trazer um pouco mais focado, se alguém fizer uma pergunta e tal. Acho que eu passei para a Ana também o link, enfim, todos os trabalhos que eu vou mostrar aqui. Isso, claro. Eu queria falar que eu vou estar disponibilizando o link do Drive, que a gente está colocando todos os materiais dessa apresentação de hoje para vocês também terem acesso. Ótimo. Porque eu sei que nem todo mundo tem muita facilidade ou enfim, disponibilidade para fazer uma leitura em inglês. Então, eu trouxe 2 sugestões bastante recentes de publicação que eu participei e que trazem um pouco a discussão da tese em português. Então, esse ativismo em ocupações no Brasil e Espanha, articulações entre o direito à moradia e o direito à cidade, é um artigo, um capítulo de livro, na verdade, que eu publiquei com o Miguel Martínez, que é um estudioso já de muitas décadas dos movimentos de ocupação na Espanha, e foi também meu supervisor no período de doutorado sanduíche que eu fiz, as visitas de campo que eu fiz a Madrid, eu fiz com ele, então a gente teve bastante afinidade de pesquisa,
E o interessante é que esse capítulo ele foi publicado originalmente em inglês. Aí, o pessoal da Casa Invisível, que é uma ocupação para moradia cultural em Belo Horizonte, sugeriu fazer uma tradução coletiva do capítulo, eles acharam legal o conteúdo, e aí eles fizeram essa tradução coletiva para o português. Então, acho legal porque, querendo ou não, quando a gente pesquisa uma coisa de fora, né, já entrando no assunto, assim, do método de pesquisa e tudo mais, não sei se o Igor teve as mesmas dificuldades que eu, agora que eu vou conhecer o seu trabalho, né, mas é muito conflitante essa, digamos, pesquisa ativista, né? Eu tenho uma participação na Casa Invisível, já tem alguns anos, que eu sou de um grupo de trabalho que chama GT Arquitetura na Casa Invisível e procuro contribuir de alguma forma com as questões relacionadas ao tema lá. Mas ainda assim existe uma certa dificuldade, né? Porque, querendo ou não, fazer uma pesquisa sobre ocupações conta pontos no látis de uma pessoa só, né? Quando a gente está discutindo, tendo uma discussão que é pela coletividade, e participando como ativista também nas ocupações, acaba que existe uma conexão que também é emocional, e o lado da pesquisadora precisa ser um pouco mais objetivo. Existe uma construção de laços de confiança que a gente começa a ter um pouco mais de acesso a certos temas que podem ser um pouco mais sensíveis, né? E não podem ser publicizados. Então, existe toda uma construção de confiança e que eu acho interessante também, depois se vocês quiserem discutir mais, e que faz muito parte de fazer esse tipo de pesquisa que eu continuo fazendo agora. E essa outra publicação aí é um livro que eu participei da organização dele e escrevi algumas coisas nele também, que chama Não São Só Quatro Paredes e um Teto, uma década de luta nas ocupações urbanas na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, esse foi um trabalho que meu doutorado também perpassa, mas não é só sobre o meu doutorado, né? Isso daí partiu de várias pesquisas conjuntas e participantes de movimentos sociais, moradores de ocupação. Então, é um livro super interessante para quem está querendo percorrer um pouco o processo das ocupações, porque tem tanto o ponto de vista de pessoas que estão fazendo pesquisa e são da academia, quanto o ponto de vista das pessoas que moram nas ocupações, pessoas que participam de movimentos sociais, tem falas transcritas. Então, esse é um livro que eu recomendo bastante. Voltando para a tese. Bom, Ana, se eu começar devagar demais e tiver que encurtar a fala, você não tenha pudores. Pode me... Não, tá tranquilo, claro. Então, os principais conceitos e pressupostos teóricos que eu trouxe para a minha discussão na tese, elas passam, primeiro, pela conformação de relações de poder, a partir do controle sobre o espaço e das possibilidades de subverter essas relações. Eu uso também bastante o direito à cidade e o espaço diferencial do Lefebvre, para quem já tem alguma leitura desse autor. De heterotopia, do Foucault também, achei legal trazer hoje, porque na aula inaugural o Robin, né, falou bastante das utopias e das heterotopias, então minha tese passa um pouquinho por aí também. E eu acredito que essas são possíveis lentes teóricas de estudo, né, para os movimentos de ocupações. E um dos resultados mais importantes desse estudo que eu fiz, na minha opinião, foi a atualização que eu fiz dos levantamentos e do mapeamento que existe das ocupações urbanas na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, por exemplo, esse mapeamento ele foi usado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, a Comissão de Direitos Humanos sobre o direito à moradia em Belo Horizonte. Um grupo de pesquisa na UFMG usou esse levantamento para fazer um relatório sobre o combate e desafio da Covid-19 nas periferias da cidade. E mais que isso, dessa utilidade prática do levantamento, é essa parte da pesquisa que eu estou tentando levar adiante agora. E, voltando na questão do método, né? Como que a Ana participa desse grupo também, junto comigo. Como que a gente consegue construir colaborativamente um mapeamento que contribua para o fortalecimento dos movimentos sociais.
Então, minha pesquisa continua fortemente nesse sentido. E, bom, enfim, por isso um dos resultados mais importantes para mim, né? Que foi o que eu resolvi seguir nesse momento. Bom, então, o meu principal argumento que norteou toda a minha pesquisa ao longo desses 4 anos do doutorado especificamente, ele, segundo, né, eu proponho que o espaço produzido em ocupações urbanas, ele contribui substancialmente para mudanças na forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, as suas visões de mundo e, em última instância, para mudanças nas suas relações sociais. Então, por isso que eu decidi estudar ocupações, né? Esse foi um argumento construído desde as minhas primeiras leituras na pesquisa de doutorado, aliás, desde que ele foi se construindo aos poucos, né, ao longo desse processo, mas desde que eu comecei a redigir o meu projeto de pesquisa mesmo. E ele se relaciona em grande parte a um incômodo que eu tinha, na verdade, com essa fala do Lefebvre, que na verdade está no livro A Produção do Espaço, e não no Direito à Cidade, que ele fala, né? Uma tradução minha livre, tá, gente? Mudar a vida, mudar a sociedade, esses preceitos não significam nada sem a produção de um espaço apropriado. E isso me incomodou muito, porque como arquiteta, né, eu fiquei me perguntando assim, mas qual espaço é um espaço apropriado para mudanças na vida e na sociedade? Né? A gente produz espaço o tempo inteiro, por que a gente não conseguiu fazer isso ainda? De que forma esse espaço, que tem toda essa potência emancipatória nele, se constitui? Quem produz esse espaço? Né? E como que isso é possível na prática? Porque no livro dele, o Lefebvre, ele não dá, né, uma resposta para a gente. Ele provoca e fala como que esse espaço ali deveria ser de uma forma bastante abrangente, como tudo, né, que ele escreve, mas ele não dá essa resposta. E aí eu fui tentar, de alguma forma, responder isso, até para mim, né. Então, considerando a noção de espaço como produto e condicionante de relações sociais, que tem um pouco disso, né, nessa afirmação do Lefebvre, e que o controle sobre o espaço em geral se dá de forma heterônoma, ou seja, de cima para baixo, quem define como o espaço são as instâncias governamentais, que fazem o planejamento urbano, enfim, ali nessa escala, né, da nossa vivência nas cidades. Então, se dá de uma forma heterônoma, contribuindo para a configuração de relações de poder que, em geral, favorecem as classes dominantes. Então, como que isso pode ser subvertido pela produção de um espaço que é outro, né? E, dessa forma, a minha pesquisa, ela procura lançar um olhar sobre grupos que se colocam em disputa pelo espaço, porque enquanto meio, né, e ferramenta de estabelecimento de relações de poder, então o espaço está em disputa. Então, eu quis olhar para os grupos que se colocam em disputa pelo espaço como forma de luta por maior justiça socioespacial, a partir de práticas cotidianas coletivas e autogestionárias, que é o que eu me refiro nesse trabalho como práticas espaciais insurgentes. Então, eu quis procurar os grupos que, de alguma forma, já estavam tentando fazer isso, né? Produzir um espaço apropriado para levar a mudanças reais na vida delas. Então, especificamente, eu me voltei para as práticas de ocupação urbana não autorizadas, de terras ou de edificações, que é o que a gente, em geral, chama de ocupação em português. Aí a tradução para o inglês é squatting, né? E uma curiosidade é que o fato de eu ter essa possibilidade de usar a tradução para o inglês, não sei se alguém já ouviu esse termo, squatting, mas é que ele me deu uma espécie de um termo guarda-chuva, assim, porque cada um dos lugares que eu visitei, o nome que se dá para ocupações é diferente. E o nome é diferente não só porque muda a língua, sabe? É porque a relação com esses espaços, das pessoas com esses espaços, muda. Então, foi interessante ter esse termo meio como guarda-chuva, essa tradução para o inglês, que parece que homogeneiza, na verdade, ela me ajudou. Eu fiz um comparativo
entre 3 áreas urbanas, né, que estão no título da tese. Então, a região metropolitana de Belo Horizonte está aí no mapa da direita, a cidade de Madrid, que está mais ou menos assim no centro aqui desse mapa da Espanha, e 6 municípios do País Basco, que está lá no norte do território espanhol, né? Outra curiosidade dessa tese é que ela tem esse nome aí no final, né? Em 3 áreas urbanas no Brasil, Espanha e País Basco, por causa de uma entrevista que eu fiz no País Basco, e foi até um militante, assim, bastante enfático nas posições dele, e ele me falou isso: não, você não está fazendo um comparativo entre Brasil e Espanha, você está fazendo um comparativo entre Brasil, Espanha e País Basco, se posicionando mesmo, né, enquanto território diferente do resto da Espanha. Não sei se vocês sabem, mas o País Basco tem um histórico bastante radicalizado do ponto de vista separatista mesmo, e para vocês terem uma ideia, tem escolas lá que ensinam em basco para as crianças, né? Esse entrevistado, por exemplo, ele preferiu falar comigo em inglês do que em espanhol. Então, eu resolvi respeitar a posição dos ativistas, né? Não é só ele, tem muitos que têm, e fazer essa diferenciação entre Espanha e... eu faço ao longo do texto, né? Entre Espanha e País Basco, entre Madrid, um município na Espanha, e municípios na Espanha, no País Basco, em território espanhol, por causa disso. Então, eu procurei investigar o quê, né? As diferentes formas de apropriação, transformação e uso do espaço, né? Que é o que eu estou procurando na minha pesquisa, no contexto desses movimentos de ocupação. Algumas das causas, das finalidades, dos métodos e dos discursos contidos nessas práticas, ou seja, eu estava tentando compreender a natureza desses movimentos. E também algumas das repercussões, resultados que eles conseguiram alcançar, questões desafiadoras, contradições, né? Ou seja, o que eles são, por que eles existem e o que vem depois das ocupações. Basicamente foi isso. E, nesse sentido, ao considerar, né, a importância da coletivização do cotidiano e da noção de autonomia nessas práticas abordadas, e a autonomia também é uma coisa muito importante para o Lefebvre, né, nessa abordagem teórica que eu persegui, os dados levantados, eles foram principalmente para a compreensão dos métodos e ferramentas de autogestão e de formação de redes. Então, na vida prática, no cotidiano, para onde que eu olhei, né? Para as práticas de autogestão e de formação de redes. E, além disso, porque nesses 3 lugares existe uma crescente criminalização e repressão dos 3, embora que a violência seja gritante, nos 3 tem, dos movimentos de ocupação, né, o estudo incluiu também alguns aspectos legais e de legalização das ocupações. Bom, então, como eu disse para vocês, esse termo em inglês squatting, né, ele abarca uma gama imensa de possibilidades, sejam ocupações não autorizadas, sempre não autorizadas, né, com fins de moradia ou com outros objetivos políticos ou culturais ou sociais. Pode se referir também a diversos tipos de propriedades urbanas, abandonadas ou improdutivas, então sempre não autorizado, sempre abandonadas. Existe uma diferença, né? Quando você estuda os movimentos de ocupação, sem exceções, pelo menos no levantamento que eu fiz, essas propriedades urbanas, elas estavam abandonadas, não era há 2, 3 anos, não, era muitas há décadas, né? Sem cumprir, de fato, com a sua função social. E pode se referir, né, à ocupação de uma casa, de um edifício de muitos andares, de uma vizinhança inteira, ou, como a gente está muito acostumado a ver aqui no Brasil, de terrenos para autoconstrução, que é a maioria dos casos que a gente tem. Na Espanha, por outro lado, as ocupações de edificação são uma prática muito mais consolidada do que aqui. Por outro lado, lá é raro ver ocupação de terra da forma como a gente vê aqui no Brasil. Então, tem umas diferenças, assim, bem fortes, né?
E ao mesmo tempo que aqui, por exemplo, que a gente fala em ocupação, 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 em Madrid, por exemplo, eles falam mais em centros sociais. Então, você já vai entendendo algumas diferenças até de objetivo, né, na hora que essas ocupações acontecem. Então, a gente aqui ocupa muito para moradia, lá eles ocupam muito para fazer centro social. E centro social, para eles, tem um sentido um pouco diferente do que talvez tenha no imaginário de quem escuta isso, eu falando isso pela primeira vez. É como se fosse um centro cultural. Não é uma coisa para fazer caridade, sabe? Centro social. É realmente um lugar que as pessoas vão e participam de grupos de trabalho, aulas muito variadas, discussões políticas, lutas, diversas lutas, muito relacionadas com luta pela moradia, tá? Esse é um centro social lá, que na época tinha sido despejado há muito pouco tempo, o La Dragona. Já no País Basco, tá escrito em basco aí, né? La Cachita Gastecha. Então, os gastetes, eles podem ser traduzidos como casas da juventude. Mas, em geral, eles não são para moradia, e não são necessariamente só para os jovens. Isso tem mais a ver com o histórico de conformação desse movimento na região, embora possa ser para moradia e embora tenha realmente muitos jovens participando, mas isso é um movimento da década de 80. Então, na década de 80, os jovens da década de 80, eles, em grande parte, continuam no movimento. Então, hoje tem uma conformação diferente, mas o nome permanece como Gastete. É muito parecido com o Centro Social de Madrid. Que, por sua vez, são parecidos com alguns exemplos aqui no Brasil também. A Casa Invisível, acho que se chamar eles de centro social, eles não acham ruim. É bem parecida a lógica mesmo. Então, esse é o La Cachita. Essa cidade, na época, tinha uma coisa muito peculiar, porque eles ainda estavam na crise dos imigrantes, né? Então, eles estavam dando muito apoio para pessoas que vinham da África e tinha todo um contexto, assim. Essa é uma outra ocupação no País Basco, chamei Recaleor, e é super interessante porque é uma ocupação para moradia, nesse caso, e é de uma vizinhança inteira. Depois, se der tempo, eu conto a história para vocês. Mas dentro do bairro, é o nome do bairro, é Recaleor, tem um gastete. Então, eles fizeram ocupação por moradia e sentiram falta de fazer o gastete, que era o centro cultural, assim. É bastante próprio do movimento de ocupação deles. Então, aqui no Brasil, e principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tem um cenário que é marcadamente de ocupações de terra. Então, em geral, as pessoas ocupam para morar e elas ocupam para morar lá definitivamente, em Belo Horizonte. Eu estou falando isso porque o Brasil é muito grande, né, gente? Então, por exemplo, em São Paulo, as pessoas muitas vezes ocupam grandes parcelas de terra abandonada, mas elas não ocupam para fazer como essas pessoas que ocuparam aí a Paulo Freire, que vão e constroem casa de alvenaria. E constrói o mais rápido possível. Por quê? Casa de alvenaria é mais difícil de expulsar as pessoas de lá do que barraca, né? Em São Paulo, não. É outra estratégia. Eles fazem as barracas porque eles querem ser inseridos nos programas de aluguel social, ou de Bolsa Moradia, ou de moradia popular, que existem lá, né? Então, aqui em Belo Horizonte, as pessoas ocupam para ficar. E é uma luta. Em Belo Horizonte, tem uma ocupação que chama Dandara, que a história é impressionante, porque a polícia fez um cerco de meses com as pessoas que ocuparam o terreno e elas precisavam subir as casas de alvenaria. Primeiro porque ninguém aguenta ficar morando super precariamente em barraca, num terreno que não tem nada, né? Tem que lembrar que o pessoal abre rua na enxada, né, gente, em ocupação. Não entra trator, não vem CEMIG, não vem Copasa, né? É tudo feito ali pelas pessoas que estão morando na ocupação com as ferramentas que elas têm. E fazem bem, né? Porque muitas dessas pessoas são pobres, mas muitas têm conhecimento técnico, muitas são trabalhadoras da construção civil, por exemplo. E exatamente, Igor, a gestão majoritariamente por mulheres, é impressionante. E, enfim, então aqui essa é a maioria, né, do nosso cenário de ocupações. Mas, embora sejam a maioria, ocupação de edifícios abandonados também
tem acontecido com bastante frequência em BH, principalmente nos últimos 10 anos, e depois que a minha pesquisa de doutorado terminou e eu comecei a acompanhar fora, né, para além do doutorado, nesse período da Covid, o número de edificações ocupadas no centro aumentou demais e mudou de perfil, porque a população de rua do centro não costumava fazer ocupação para moradia no centro, né? As pessoas iam para as periferias ocupar terra. Mas durante o período da pandemia, parece que o movimento de libertação popular se organizou bastante com a população em situação de rua, e eles ocuparam muitos edifícios, assim, que eu consegui levantar foram 11 ocupações, gente. Isso para Belo Horizonte, o ritmo de ocupações que tem lá, historicamente, é muito intenso. Bom, então, essa é a Casa Invisível, que é uma ocupação, ela é de moradia, tá? Tem 5 famílias, até a última notícia que eu tenho, morando lá. É uma ocupação pequena, né? Porque você tem ocupações em Belo Horizonte que tem 5, 8 mil famílias, né? Essas ocupações de terra são gigantes. A Casa Invisível é menor, é essa casa que está aí na foto, mas, como eu disse para vocês, ela é um funcionamento bem parecido com um centro social desses outros que eu visitei. Então, tem eventos culturais, quando a gente ainda podia, né, tinha festa, tinha feira, tem uma cooperativa de comida vegana, então é bem interessante. Vários workshops de agricultura urbana, de arquitetura de terra, então são muitas atividades mesmo, é bem legal. Então, seguindo um pouco, embora existam diferenças contextuais bastante marcantes, né, nos 3 contextos, a gente pode dizer que tanto no Brasil quanto na Espanha existem garantias constitucionais e legais muito consolidadas que, teoricamente, protegem o direito à moradia. Mas, ainda assim, nos 2 contextos, os movimentos de ocupação são fortemente ligados às lutas por moradia e por justiça socioespacial, mesmo quando a ocupação não é por moradia. Elas lutam contra a especulação imobiliária, a favor da garantia da função social da propriedade, elas recebem movimentos por moradia, e, de vez em quando, mesmo que não seja divulgado, os próprios centros sociais são locais de moradia, sim. Então, isso aponta para uma insuficiência dessas legislações, né? Tanto na Espanha como no Brasil. E, além disso, essas fortes conexões entre as ocupações e movimentos por moradia, entre outros movimentos, e por outros direitos na cidade, elas apontam, né, nas suas práticas, nos seus discursos, os participantes desses movimentos de ocupação, eles demonstram que esse exercício do direito à moradia, ele não é completo, a menos que ele seja acompanhado por condições de vida adequadas, de visibilidade social, de reconhecimento político. Eles incluem toda uma pluralidade nos 3 lugares de aspectos e demandas constituídas localmente, muita interseccionalidade, né? Então, movimento LGBTQ+, movimento antirracismo, movimento feminista, tem animalista, tem, enfim, tem muitos, né, infinitas possibilidades de movimento, e isso aponta para uma disputa mais ampla no sentido do direito à cidade. No sentido inicialmente proposto para Lefebvre, mas também correspondendo muito fortemente ao que esse direito à cidade significa em cada contexto específico. Então, esses são os mapas, né, das minhas visitas de campo que eu realizei, acho que foram 8 em Madrid, 7 no País Basco. Aqui, as visitas que eu realizei em Belo Horizonte, vou me adiantar um pouquinho, porque a gente atrasou e depois, senão atrasa o negócio todo. Então, esse é o mapa das visitas, e esse é um mapa um pouco mais completo, que inclui também as ocupações que eu não cheguei a visitar. Ele está com um zoom fora, assim, né? Então não está dando para ver todas as bolinhas e todos os quadradinhos, mas ao todo eu identifiquei 66
ocupações. Os quadradinhos, não sei se está dando para ver nesse zoom que está aí, mas tem quadradinho e bolinha. Os quadradinhos, eles representam a edificação ocupada, e as bolinhas representam a edificação de terra. Aí, o que é curioso em Belo Horizonte? Vocês estão vendo um tracejado, né? Belo Horizonte aí é um pedaço da região metropolitana, o mapa com cinza mais escuro é Belo Horizonte, e esse tracejado que tem no mapa, ele é a região centro-sul da cidade, que é a região economicamente mais privilegiada de Belo Horizonte. Aí, olha que interessante. Enquanto que a grande, imensa maioria das ocupações de terra, elas estão nas áreas periféricas, então são, de fato, áreas periféricas, tá? Com pouco acesso à infraestrutura ou nenhum, pouco acesso a transporte ou nenhum, pouco acesso a serviço ou nenhum, porque tem umas coisas que, além de tudo, elas são muito covardes, né? Que acontecem com quem mora em ocupação. Por exemplo, se uma pessoa que mora em ocupação precisa de um centro de saúde, dificilmente ela vai conseguir ser atendida de primeira. Por quê? Porque eles pedem comprovante de residência. E essas pessoas não têm. Então, é uma luta sem fim, gente. É assim, é dificuldade onde a gente não acha... Depois eu conto uns casos para vocês. Que não existe, que a gente não consegue imaginar a dificuldade está lá, sabe? Os quadradinhos, por outro lado, olha como eles estão ultra concentrados na região que é mais valorizada economicamente da cidade. Então, nos últimos 10 anos, começou a pipocar ocupação de prédio e todas nas áreas mais valorizadas. Tá, então vou economizar. Vamos ter esse pato na roda. O que isso aponta? Né? Só para dar uma dica, então. O direito à cidade, para quem tem alguma já intimidade com o tema, o Lefebvre, ele fala muito sobre o direito ao centro da cidade, né? E no caso dele, na época que ele escreveu o livro, lá em 68, falando sobre as cidades francesas, tinha um século só de industrialização, né? Então, assim, ele estava falando de um contexto muito específico. E ele estava falando do direito ao centro de Paris, no livro dele. Era a isso que ele estava se referindo. Mas olha como que a coisa coincide, né? Porque as entrevistas que eu fiz, as pessoas de fato estavam ocupando o centro. Por quê? Para ter acesso à infraestrutura, para ter acesso a transporte, para ter acesso a serviço, à área de lazer. Eu tinha criança, gente, nunca tinha ido num parque. Porque não existe na periferia e porque simplesmente não tem a menor condição dela ir, né? Quando você tem um contexto de uma família que quem tem trabalho, o trabalho em geral é precarizado, um exemplo muito absurdo que eu ouvi numa entrevista era de uma família de vendedores ambulantes que para conseguir vender as coisas eles tinham que ir até o centro de Belo Horizonte, só que eles moravam na periferia e eles não tinham dinheiro para pagar o ônibus, gente, porque esse dinheirinho de ambulante é para comprar comida. Então eles tinham que ir a pé, 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Você imagina, você tem tempo de ir no parque, né? Então, é toda uma precarização da vida, né? E começou essa luta pelo centro também. Mas não é tão simples assim, porque depois de um tempo, as pessoas que estavam ocupando o centro de Belo Horizonte, dada a oportunidade, dependendo do acordo que era possível fazer com o governo, estavam optando por voltar para a periferia. Por quê? Dadas as condições adequadas de infraestrutura e transporte, etc., elas prefeririam ter aquela vida de morar numa casa, de poder ter uma horta. As pessoas têm preferências, né? Então, eu acho muito interessante essa discussão do direito à cidade nesse sentido. O que é o direito à cidade para quem está vivenciando aquele contexto? Esses aqui são alguns outros conceitos que eu trabalhei, vou tentar dar uma resumida, assim, que é por quê? Então, tem o direito à cidade, tem um outro conceito do Lefebvre que é muito interessante, que é do espaço diferencial, né? E que dialoga muito com essa produção de um espaço adequado para uma mudança, porque ele diz assim, gente, estou falando muito simplisticamente, vocês estão gravando, eu estou até com medo, mas ele contrapõe o espaço diferencial a um espaço que ele chama de abstrato. O espaço abstrato é esse que a gente tem em geral, assim, heteronomamente produzido, que favorece as relações de produção capitalistas, que
visa a segregação, que visa o controle, né? O espaço abstrato seria isso. O espaço diferencial é esse outro espaço que o Lefebvre está falando, que a gente precisa conseguir começar a produzir e a criar, se a gente quiser ter alguma chance de mudar a vida. Então, no meu trabalho, eu construo toda uma argumentação que eu não vou poder falar aqui agora, porque a gente precisa ouvir o trabalho do Igor também, que eu estou muito curiosa com ele, que eu considero que em determinados, assim, se essas pessoas trabalham com autogestão, se existe formação de rede, se existe demandas, né, que vão para além ali de uma necessidade muito imediata, eu considero que as pessoas que constroem as ocupações, que produzem aquele espaço, elas podem ser consideradas, sim, agentes do espaço diferencial. E, por último, a heterotopia, né, que o Robin falou, é uma consideração que eu também falo no meu trabalho, que as ocupações elas poderiam ser vistas também, porque esse é o espaço outro de um outro autor, né, que é o Foucault. E ele elabora de uma forma bastante diferenciada do Lefebvre, mas eles são contemporâneos, então existe um certo diálogo ali, sabe? Não é um diálogo direto entre eles, não, mas existe, enfim, eu acho que dá para fazer certas relações. Então, também é uma outra teorização de um espaço ou outro que nega os espaços naturalizados que existem na cidade, mas que existe de forma deslocada esses espaços, e que, de certa forma, também existe em contraposição uma utopia, né? Utopia é um lugar sem lugar, é o não lugar, né? Na visão do Foucault. Já a heterotopia é um lugar que existe, mas é um lugar que existe deslocado, de certa forma, né? E, então, também acho que é uma forma interessante de ver as ocupações. Muito embora, quando a gente começa a pensar em formas de materializar uma utopia, né? O que eles estão tentando materializar, né, gente? Necessidades e desejos. Relações mais justas de propriedade, né? No fim das contas, a luta é essa. Relações mais justas de propriedade, o direito à moradia, o direito à coletividade, o direito à autogestão, o direito de participar efetivamente da produção da cidade. As pessoas são excluídas da cidade. Elas são o não lugar, elas são completamente invisibilizadas. Mas na hora que se tenta materializar isso, prefigurar, né, fazer agora o que eu quero para o meu futuro, prefigurar uma mudança, eu quero que mude, deixa eu mostrar aqui que mudança é possível. É isso que eles fazem. Isso é carregadíssimo de contradições. A gente não pode correr o risco de romantizar. Então, passando um pouco, e para finalizar a apresentação, queria contar para vocês um pouco do que foram essas contradições que eu fui observando, que eu acho que a gente não pode ignorá-las. Né? Nem a gente, nem tampouco os movimentos sociais. E eles não as ignoram, eles discutem elas o tempo inteiro. E se eu fiz esse trabalho com base parte desse trabalho de identificar essas contradições com base no que as pessoas iam me contando do dia a dia delas. Né? Então, eu vou citar, no que diz respeito a essas questões desafiadoras, elas podem tanto representar questões externas ao movimento de ocupação, quanto questões internas a esses movimentos. São várias, e eu não é possível falar sobre todas aqui. Então, vou citar 3 exemplos ilustrativos, um relativo a cada aspecto de autogestão, formação de redes e da legalização, que são os 3 principais aspectos que eu abordei nesse sentido. Então, com relação à autogestão, tem uma palavrinha que todo mundo já deve ter ouvido sem parar, que é a tal da horizontalidade, né? Então, a horizontalidade, ela surgiu como uma preocupação geral nas entrevistas. Por outro lado, apareceram questões de relação hierárquica. Ou seja, o que está pegando, né? Então, em Madrid, no País Basco, a maioria das pessoas falaram sobre hierarquias informais. Uma pessoa que tem mais voz, uma pessoa que está mais tempo, uma pessoa que domina o grupo, mas informalmente. E isso causa desequilíbrios, né, nas relações
desequilíbrios de poder. Já em Belo Horizonte, as pessoas mencionaram relações hierárquicas intencionais mesmo. Tem movimentos em Belo Horizonte que são bastante hierárquicos, as relações são assumidas e são consideradas necessárias. Muitas pessoas também discordam disso, tá? Quer seja por um lado ou pelo outro, essa questão da horizontalidade é uma que parece que causava bastante incômodo nas pessoas que eu entrevistei, seja porque elas acreditavam que precisa trabalhar melhor para chegar em melhores condições de horizontalidade, ou porque elas acham que não funciona muito bem. Formação de rede, o que acontece? Além das redes entre as ocupas, né, ocupas e movimentos, tem muitos agentes externos que atuam nas ocupações. Por exemplo, pessoas da universidade, coletivos, pessoas setores da igreja, né? Tem muitos agentes atuando ali junto das ocupações. Então, em geral, isso foi visto como um aspecto positivo, que faz parte ali de uma rede de autoajuda. Por outro lado, especialmente em Belo Horizonte, foram mencionadas algumas interações que são indesejáveis, que são conflituosas, ou mesmo incompatíveis com as práticas e discursos defendidos nas ocupações. Para citar um exemplo crítico e grave, tráfico de drogas, né, gente? Agentes do tráfico de drogas foram mencionados em diversas entrevistas e sempre, sem exceção, negativamente. Não é desejável, não queremos, não conseguimos tirar. São muito violentos, né? Então, mesmo quando é possível um distanciamento desses atores do tráfico, o que foi relatado foi que é inevitável estabelecer algum tipo de diálogo ou negociação, porque esses grupos, eles se estabelecem, né, de forma muito territorializada e muito violenta. Com relação à legalização, por outro lado, também me surpreendeu muito, porque, assim, aqui no Brasil eu já sabia que eu ia encontrar uma necessidade grande de legalização. Porque, em grande parte, as ocupações aqui, elas acontecem por uma necessidade profunda de moradia, né? As pessoas precisam ter casa. A primeira coisa, você precisa ter um abrigo, né, para depois você conseguir correr atrás do resto. É isso, né? Então, a legalização, algum tipo de acordo com o governo, ela traz ali uma estabilidade e uma segurança que são uma questão de sobrevivência, né? Por outro lado, então aqui é uma coisa mais bem aceita. Em Madrid e no País Basco, foi bastante divergente. Então, embora tenha ocupações lá que busquem se legalizar, também por uma questão de estabilidade, eles falam muito que quando isso acontece, tem uma perda de autonomia muito grande. Por quê? Porque são as condições impostas pelos governos, né? Ah, você quer ficar aí? Eu te dou o direito de ficar 4 anos. Acho que, em geral, de 4 anos os acordos lá. Mas você vai ter que seguir as minhas regras. Então, você tem uma perda de autonomia. Você tem uma perda de combatividade, né? As pessoas ficam com medo de até pintar uma parede, né? Perde muito mesmo, pelo que eu observei lá. Aqui, isso não incomoda tanto, até pelas características das ocupações, né? Essa necessidade de conseguir ficar fixo num lugar morando para seguir com sua vida. Mas muita gente falou, muita gente mesmo, que costuma ter uma perda muito grande de engajamento nas questões da coletividade. Conseguiu morar? Cada um se fecha na sua casinha, no seu murinho, ninguém mais vai na assembleia, perde essa necessidade, né, da luta. Então, isso é uma coisa que a gente precisa enfrentar, porque existe o lado dos movimentos sociais e das moradoras e dos moradores mais engajados, que querem confrontar a raiz dos problemas que os movimentos sociais estão endereçando, mas tem uma parcela imensa de pessoas, gente, que só quer ter a casa delas. E isso é legítimo, né? Então, acaba desbalanceando dessa forma. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, aí já acabou. E por último, né, é que ainda que elas sejam muito tensionadas, né, a partir de pressões externas ou mesmo as contradições internas, as ocupações, elas mostram que mudanças no sentido de relações socioespaciais mais justas, coletivizadas e autônomas são possíveis. E, ao mesmo tempo que as práticas nas ocupações contribuem para a nossa compreensão sobre os limites também
das noções de autogestão e da formação de rede, que muitas vezes a gente discute mais do ponto de vista teórico do que prático, né? Então, na prática, a gente vê os limites. Eu também acho que é justamente em lidar, enfrentar essas questões desafiadoras e contraditórias, né? Ao imaginar novas soluções, ao experimentar novas soluções para essas questões que vão surgindo, que, na minha opinião, residem, e muito, as mudanças idealizadas por esses movimentos. Então, que bom que somos também contraditórios. Obrigada. Ótimo, Clara, muito obrigada pela fala. É muito interessante a gente ver como é que, principalmente nessa perspectiva de pontos diferentes do mapa, né, para entender que as necessidades sociológicas, urbanas, elas são muitas vezes muito parecidas. Tanto que quando a gente vai pegar uns textos, às vezes igual o do Lefebvre, que é um texto antigo, completamente fora da nossa realidade, tanto espacial quanto cronológica, e a gente vê tanta repetição, né? Então, assim, muito interessante. Pedir para o Igor também estar abrindo o material que ele preparou para a gente. E lembrando que eu estou mandando de novo o link. Todos esses materiais que a gente está citando, tanto os livros quanto as próprias apresentações, elas estão disponíveis nesse link do chat, que é um link do Drive. Bom, então, para quem entrou depois, o meu nome é Igor, me formei pela UFSJ recentemente, e acho que foi muito obrigado, né, ao Cacau, pelo convite. E acho que foi muito importante essa fala da Clara ter antecipado a discussão, porque traz de uma forma, assim, mais madura, né, no sentido de pesquisa mesmo, de abordagem, de metodologia, de vivência até, ao que eu vou apresentar, que... Vê se tá dando tudo certo aí, a apresentação? Tá sim, Igor, perfeito. Então, eu vou trazer uma parte, assim, né, do meu TFG. Minha orientadora foi a Adriana, e se intitulou Ocupação Coletiva como Agente Transformador do Espaço Urbano. Dentro da não linearidade do decorrer da pesquisa, eu faço, então, um recorte ao Morro das Pedras, também BH, cidade palco também da Clarice, aí, na discussão de algumas coisas. Então, eu faço uso de elementos gráficos visuais para transmitir algumas ideias, e também para que meu trabalho fosse mais, digamos que atrativo para o público que eu gostaria, assim, de alcançar, que é justamente, de início, assim, os moradores do Morro das Pedras, enfim. Então, como elementos capa, à frente, né, o corpo como o elemento de ocupação do espaço, o viaduto de Santa Teresa, né, um símbolo, assim, do Baixo Centro de Belo Horizonte, que foi onde tudo começou, assim, a surgir a ideia da pesquisa. Então, considero como aquilo que me leva ao que é o recorte do Morro das Pedras, e a laranja como elemento sol, assim, remete às artes gráficas do EREA, de BH, que foi no Encontro Regional de Arquitetura de 2018. Então, assim, ainda pensando sobre o tema, a palavra ocupação, eu quis colocar o significado mais literal, que é preencher, né, um espaço e encontrar-se. Então, penso que são variadas as formas de se ocupar uma cidade, e são variáveis também onde, como e por quem essa ocupação acontece, né, e como isso reverbera, ou é aceito ou não. Então, dentro da perspectiva, mergulho no debate atemporal de Engels, que vale citar que é um dos idealizadores aí do cientismo, do socialismo científico, que dá base para a gente criticar, né, o sistema neoliberal como um todo de formação urbana. Assim. Então, começo com o conceito de arquitetura do hip hop. E por quê, assim? Porque a pesquisa, ela se desenvolveu tanto do ponto de vista cultural quanto político, tendo o movimento do hip hop como um agente transformador da realidade urbana local. Interpretado assim porque o ambiente construído é que permitiu cultivar essa cultura de expressão que buscou compreender esse processo geográfico do desenvolvimento urbano e moldou e influenciou o hip hop no que é hoje. E dentro dessas
manifestações, né, que possibilitam, então, a implementação de outras formas e modelos de urbanidades que sejam mais inclusivas, democráticas, participativas, né, mudar o jeito também de, a partir do modelo de intervenção do movimento, de ocupação também, e modificar o caráter tradicionalista institucional da formulação e aplicação dos processos decisórios que tomam os rumos da cidade. Então, eu acho que muito importante, talvez não, com certeza muito importante para que a linha, né, não linear da pesquisa possa se unir, costurar, dando sentido, citar os fatos e antecedentes que levaram, tanto por motivos técnicos, emocionais e pessoais, o desenvolvimento da pesquisa. Né? Então, trazendo a história, né, essa narrativa, tendo um início, meio e uma prorrogação, eu coloco aqui um diagrama onde eu me coloco, né, diante do elemento ali, o viaduto Santa Teresa, presente sempre, sempre que possível, né, nas batalhas de rap que aconteciam antes da pandemia, de 15 em 15 dias, aos domingos, e eu, né, ali, homem branco, no centro, que conheço, né, essa plataforma urbana de BH e vivencio aquilo, comecei a questionar depois de um fato de 2017, de um final de uma batalha, foi de 2017, onde o grande número de pessoas presentes fechou a Avenida dos Andradas e causou um certo transtorno, assim, BH Trans resolver. E aí eu entendi que, assim, o corpo humano como o elemento de ocupação conseguiu, dentro de uma capital e dentro de uma proposta ali, né, dos protagonistas daquele evento, ocupar e transformar durante um certo período de tempo, e incomodar também algumas pessoas, e trazer com isso questões. Aqui no meu caso foi entender essa voz, né, que ecoava, e que havia então uma linha, talvez invisível, social, econômica, né, que barrava o que eu entendia da cidade e o que eu vivia de cidade, de um outro lado da cidade, que eram os protagonistas que levavam aquele tipo de cultura para aquele lugar. Bom, então, dentro dessa análise, questões, eu comecei a entender os elementos do hip hop, né, o som, a tinta, ali bem no básico, e achar esses pontos, assim, onde a ocupação, ela acontecia, às vezes, com o viaduto também vazio, né, tem a ocupação visual, por exemplo. E aí, dentro dessa busca, eu chego no Morro das Pedras, especificamente na Vila Antena, e foi recebido, e todo esse trabalho foi possível se desenvolver por conta da colaboração do coletivo Chico Xavier e de vários outros que eu vou citar, que atuam fortemente na área. Então, o Morro das Pedras é um aglomerado que contém ali 7 vilas, e o meu foco, então, o recorte do recorte, vai para a Vila Antena. E dentro dessas perspectivas também de criar colagens que eu conseguisse, talvez, até para mim, né, mesmo, entender a mensagem que eu estava tentando alcançar, ou então, bom, a atmosfera, né, ainda da coisa não tão concreta, foi essa, que foi do centro ao morro, né, o caminho da pesquisa, entendendo que é do morro para a cidade inteira, e o que o morro leva para a cidade inteira e por quê, né? Então, nesse processo, do lado de cá, a produção da não existência, enquanto formação urbana mesmo, segregação, etc. E do lado de lá, a ocupação como resistência. Então, nesse trajeto de início e meio, umas coisas foram chamando a atenção, e aí um estúdio também do professor Adriana, que se intitulava Urbanidades, Materialidades e Imaterialidades, eu me permiti, então, entender o não material da cidade e ter mais sensibilidade para ver como o não material pode não só influenciar, mas moldar ou, enfim, fortalecer aquilo que se espera enquanto material. Bom, então era um espaço, o viaduto foi assim, eu vou trazer aqui o viaduto como um elemento, assim, um espaço que
tem uma posição super estratégica, né? É um espaço amplo que pode ser, sei lá, elitizado, se fosse o caso. Enfim, temos ali um espaço que foi ocupado e isso foi incomodando aos poucos. E o Família de Rua, desde 2007, ali, ocupando e ocupando e ocupando. Então, um outro ponto considerado foi a questão da cultura como esclarecedora, reivindicadora de questões sociais enfrentadas pela comunidade. Então, aqui, o slogan do Família de Rua, que promove as batalhas, e a foto da esquerda é a foto da Batalha de 2017, que eu citei, e aqui à direita, enquanto o viaduto estava em obras, os pichadores, né, deixaram lá também marcas de chamadas para ocupação, no sentido de não vamos deixar esse espaço parado, porque dentro da visão da aliança economia e Estado, né, isso é muito perigoso. Então, manter o viaduto ocupado mesmo enquanto em obras. A batalha mexeu com o rap nacional, né, notícia, isso reverberou, e a notícia traz assim: o duelo de MCs de BH é um símbolo de resistência e ocupação do espaço urbano. Mais uma vez, né, as ideias dentro da narrativa pessoal assim foram se linkando. Então, as batalhas estão entre os principais encontros de cultura do hip hop do país, e hoje ela é símbolo de resistência e ocupação do espaço. As duas imagens mostram o viaduto desocupado no sentido corporal, e ao fundo o palquinho, né? E na outra imagem, ao lado ali a Serraria Souza Pinho, né, para quem conhece, o viaduto ocupado na perspectiva contrária. Então, aqui mais uma, né, uma foto também da família de rua durante uma batalha e demonstrando, mais uma vez, como um agente transformador político também, né, gera discussão, gera envolvimento, e uma coisa que é importante, assim, dizer, é que eu trago o hip-hop agora, não mais como um movimento urbano, como eu havia entendido antes, mas como um articulador, um viés, capaz de promover movimentos. Então, dentro de todos os elementos que o hip-hop propõe e faz uso para poder expressar, enfim, né, ideias e ocupar visualmente, fisicamente, que seja o espaço urbano ou não, o hip-hop atua também como esse viés de transformar socialmente, politicamente, qualquer que seja a causa que entre dentro desse alção do direito de minorias, o hip-hop se mostra presente, por conta também de todo esse surgimento dos atores que protagonizaram tudo isso. Então, deixa eu ver, o hip-hop, através da sua prática, se estabelece como uma forma de intervenção político-cultural, levada a efeito no espaço vivido da periferia. Desse modo, proporciona encontro de jovens, contribuindo para a formação de grupos, não apenas artísticos, mas também políticos. Enfim. Esse texto, na verdade, eu só vou deixar passar, assim, que é para ressaltar o Família de Rua, né, articulador disso tudo, desde 2007, e essa frase eu gosto, né, que foi: a ocupação pegou. Foram persistindo, a primeira batalha acho que pelo relato que vi tinha 30 pessoas, e a última batalha, acho que 20 mil, né. Então, além do resultado para o movimento do hip-hop, o duelo passou também a ser um exemplo de resistência urbana, que eram, né, pessoas majoritariamente ali marginalizadas, não desejadas no centro, promovendo agora um grande evento que é referência nacional. Então, ainda dentro das experiências, né, antecedentes, trago agora o Ereia BH, que tinha o tema de cidade ocupada, e que foi a primeira vez que eu tive contato, então, com uma ocupação urbana, né, uma ocupação de moradia, que foi a Vicentão, e passei lá, né, com todos os outros que estavam juntos, e a gente almoçou e conheceu o espaço, a dinâmica, e brevemente da vida das pessoas, a organização da ocupação brilhante. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa ocupação foi esse apoio dos pichadores, né, que é um dos elementos, então, que eu citei do movimento hip-hop,
é a ocupação, que é na lateral do prédio, duas frases, né, que me chamaram. Foi que a cidade é uma prisão, e no outro, a nossa luta unificou, é sem teto com os camelôs e pichador, que exatamente nesse ano de 2018 teve, talvez a Clara possa até falar melhor sobre isso, mas uma certa remoção, assim, dos camelô do centro de BH, né, uma certa proibição, talvez. Então, juntaram e, bom, enfim, eu entendi que o prédio em si era, né, um grande prédio, um elemento lá, mas a ocupação era muito mais do que isso, eram 120 famílias, tudo organizado, né, as crianças se arrumando para ir para a escola, a galera recebendo, e aquela, enfim, uma certa, um engajamento para fazer acontecer, sabe, uma busca que foi uma certa sensibilidade, ao mesmo tempo algo que me provocou um incômodo, assim, enquanto, né, um futuro urbanista, arquiteto, assim. Então, aqui na frente, ocupação, direito à cidade, moradia comunitária, eu acho, moradia comunhão, e aí foi isso. É que é só um zoom, né, dessa lateral do prédio, que foi a vez, então, que acho que emocionalmente, tecnicamente, a linha se ligou, assim. Então, essa é uma prática de lambe, quem não conhece, quando você, né, faz um desenho, um papel, e passa cola nele na parede, para ele não sair mais quando sai rasgado e tal. Foi quando eu fiz isso no viaduto, no dia qualquer. E, assim, um espaço que promove isso, sabe, a liberdade de fazer intervenções por puro prazer, às vezes não. Tem manifestações ali que são extremamente fortes no sentido político, tem outras que passam, enfim, diversas mensagens estão ali expostas nesse viaduto, de forma livre, de forma espontânea, e a ocupação deveria poder ser, né, enquanto pelo menos de ideia, sim. Outro também do viaduto foi no Arquisul, que inclusive foi a última vez que eu encontrei a Clarissa, né, que a gente teve uma primeira conversa de entender espaço, fomos então para o viaduto com pessoas que nunca estiveram em Belo Horizonte, a maioria era boliviana, e aí foram articulando, entendendo como que aquele espaço podia ser assim, né, para pessoas que nunca foram e que não tinham ainda, digamos, uma carga emocional sobre o espaço. Então foi assim, super intenso, todo mundo propôs isso mesmo, do uso, da ocupação, né, a gente fez colagens conceituais, mas para mostrar que ali é um espaço que tem que ter gente, etc. E aí, algumas mensagens, né, que a gente encontrou, que era o Parque Municipal, que está logo ao lado, o portão que fica do acesso do baixio do viaduto, ele fica trancado, assim. E aí, talvez isso me pareça um sinal, né? Essa parte do viaduto, não sei se a setinha mostra, mas essa aqui ficam muitos moradores de rua, né, pessoas em situação de rua, e, bom, talvez seja uma certa forma de privar também as pessoas a um espaço que elas deveriam poder ocupar. E aí a nossa ocupação foi efêmera, foi assim, artística, foi, enfim, colocando uma simulação de uma faixa de pedestre, exatamente nessa parte ali dos andadas, nessa travessia, porque a faixa de pedestre ela se encontra um pouco para a esquerda, e aí existe uma volta que a pessoa tem que fazer, e aí fizemos isso, foi uma forma artística, né, como eu disse, e efêmera, mas ao mesmo tempo provocativa, para sugerir uma certa proposta espacial, muito simples, e enquanto o carro, né, esteve ali, as pessoas atravessaram de fato, e os carros pararam mesmo na faixa, e enfim, foi-se embora a ideia, mas foi de novo entender que é um outro espaço, assim, dentro do próprio espaço ainda dá para experimentar outras coisas, às vezes uma ocupação pode ser simples, né, mas pode causar ali uma certa questão para alguém que nunca tenha avaliado ou pensado sobre. E voltando a Vicentão, eu gostaria de mostrar essa frase, né, que foi da Catiana, que ela disse: conheci meus direitos e vim em luta pela minha moradia e dignidade. E tem também, como disse a Larissa, um relato sobre
essa questão das pessoas que sentiram o direito, assim, que brotaram pelo simples fato de estar morando no centro e de ter um logradouro. E isso é, tipo, chocante, e isso é, enfim, tem que ser falado, né? Então, eram cerca de 120 famílias que ocupavam. O local é a Rua Espírito Santo, desculpa, falta o mapa, mas para quem conhece BH, é bem ali no centrão. O lugar estava vazio há 5 anos, era um banco antes, e ali na ocupação, então, eram 2 públicos prioritários, o sem-teto e os ambulantes, que foram expulsos do centro. Temos 3 objetivos, que era assegurar a moradia digna, o trabalho digno e a comunhão na divisão das tarefas, que explicou, então, o advogado das Brigadas Populares, Luiz Fernando Vasconcelos. Então, conhecendo um pouco do hip-hop e essa sua relação com a arquitetura e urbanismo, né, para, mais uma vez, fazer um nó na linha, deu um erro aqui no gráfico, mas eu gostaria só dessa citação colocar, que diz assim: fisicamente acreditamos morar em cidades, espiritualmente habitamos não cidades, espaços privados onde estamos, mais do que tudo, privados de liberdade. Liberdade não é prolongar para o público aquilo que fazemos e desejamos na intimidade, mas é a possibilidade de darmos um destino público às nossas ações e desenvolver plenamente as nossas potencialidades na medida em que as dirigimos à comunidade a qual pertencemos. E isso só é possível quando o nosso trabalho escolhe destinar-se ao outro, permitindo-nos transcender a finitude da nossa existência particular e de nossa temporalidade mortal. Essa frase é do Kaká, professor da UFMG. Então, bom, esse slide eu vou só fazer um apanhado geral, mas para vocês não esquecer, que no Bronx, então, aconteceu dentro da reforma do modernismo, assim, essa remoção de diversas famílias, que eram um público, então, de pessoas pretas, hispânicas, latino-americanas, enfim, e colocadas nesses conjuntos habitacionais, formando o bairro Bronx, e nesses conjuntos começaram, então, a existir uma grande satisfação espacial, por falta de espaço mesmo, né, pelo adensamento, falta de arborização, de privacidade, e aí houve contestação. Jane Jacobs luta ao lado dessas pessoas, e no livro Morte e Vida de Grandes Cidades, que a maioria aqui conhece, né, ela traz essa ideia de que é importante manter a população ativa e presente nas ruas, porque é assim, né, que se mostra, é importante o corpo presente para ocupar o que tem que ser ocupado, reivindicar o espaço de ocupação, enfim. Então, dentro desse contexto, né, de marginalização forçada, a atividade de gangues teve um topo, assim, de criminalidade em 73, e aí depois, com uma articulação artística dos jovens que moravam naquele lugar, as gangues começaram um outro tipo de batalha, que era a batalha de criatividade, né, de picho, de dança, de rap, de beat. Isso foi levando os elementos do hip hop, e o número de criminalidade cai quase 100% em um ano na região. Então, agora, entendo como um movimento não só urbano, mas social, artístico, cultural, e é isso, né, a proposta: cultura contra a violência, e dentro disso tudo, uma forma de resistência. Então, hip hop, dentro da sua formação cultural, trazendo as questões urbanas, né, que é isso: jovens negros, pobres, favelados, toda uma legião de deserdados deixaram de aparecer apenas como vítimas para se tornar protagonistas de suas histórias e memórias. Bom, gosto muito dessa citação que diz: começaram longos meses de debate sobre como o presente respeita o passado, ou como o passado grita para ser ouvido pelo presente. Então, né, dentro de cada apanhado, trazer a memória à tona, entender por que aquilo formou, quem passou, e dar voz a esse passado no agora, né, entre o passado e o futuro. A proposta, talvez, que eu tenha entendido e que eu tento trazer como mostra básica, assim, do movimento hip hop. Bom, aqui eu vou ilustrar os 7 pilares base que formaram, que conformaram, né, essa cultura, que é o primeiro, o DJ, depois o rap, né, que é rima e poesia, o beat,
que dá a base, o MC, que é o mestre de cerimônias, o break, o grafite, que ocupa muito, né, as grandes cidades, e os centros das grandes cidades brasileiras. E, por fim, e mais importante para mim, né, nessa discussão, o espaço, que é o último pilar. Porque o espaço foi quem promoveu a questão, né, quem movimentou e fez a insurgência da movimentação. E foi no espaço em que a intervenção aconteceu. Do tipo, grafitavam, né, traziam essas mensagens nos trens, para que no outro dia a mensagem fosse levada para o centro de Nova York. Né? Então, assim, começaram a ocupar o centro de formas que talvez fossem simbólicas, mas que fosse levando aquele ideal, e transformou isso num fenômeno mundial. Né? Depois começaram, então, em vez de batalhar o rap lá dentro do conjunto habitacional sufocado, que, como diz um MC, assim, que eu esqueci o nome agora, acho que Grandmaster and Flash, cita que o lugar só tinha vidro quebrado, cheiro de mijo, e que isso afastava as pessoas de lá, enfim. Vão demonstrando insatisfações nas músicas, e aí começam a levar isso para o centro de Nova York, para os metrôs, enfim. E é isso, então é o espaço que traz à tona, e é o espaço que talvez seja aqui o palco para ocupar, seja como for, ou por qual razão for. Então, em contexto territorial, temos aqui o mapa de Belo Horizonte, um recorte, e aqui, nesse ponto, fica o aglomerado Morro das Pedras. Esse mapa tem umas manchas que demonstram as vilas e favelas distribuídas no território urbano de Belo Horizonte, e aqui um zoom de onde está localizado o aglomerado. E aí, né, a questão, o que significa um aglomerado subnormal? Esse é um termo trazido de uma fonte, né, do IBGE, que diz que aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular, carência de serviços públicos essenciais, localização a áreas, restrição à ocupação são características dessas áreas, então favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, ressacas, enfim, são considerados aglomerados subnormais. Um termo bastante questionável, né? Quando eu falo do Morro das Pedras agora, né, fazendo o meu recorte ali, essa é uma imagem do Horácio de Jesus, ele é um fotógrafo, um artista que atua com um projeto que se chama Favela, uma foto por dia, do aglomerado, e essa foto é de lá, no caso, né, ao fundo está Belo Horizonte, o baixo centro de BH, e aí eu coloquei aqui o morro que ninguém quis ver, né, mas que está lá antes de BH. E eu fiz esse jogo, assim, dessa frase, porque ao longo do trabalho, que nem vou citar aqui, não vem ao caso, o aglomerado Morro das Pedras é um tipo de ocupação, né, informal, né, subnormal, que aconteceu durante o processo de formação da cidade, onde as pedras retiradas para fazer o aterro do Baixo Centro, né, ali exatamente, por exemplo, na Andradas, um exemplo do Rio Arrudas Laçando, essas pessoas foram se instalando, e famílias, etc., e outras emoções aconteceram, colocaram as pessoas para lá. Então, é um morro que estava lá e que, dentro daquela linha que eu sugeri da invisibilidade entre aquilo que eu tinha noção de BH, né, onde eu nunca morei em BH, mas aquilo que eu vivi em BH, os acessos que eu tenho, invisibilizam esse outro contexto, né? Esse outro contexto que é invisibilizado de certa forma. Então, tá. Esse mapa é bastante ilustrativo para só trazer um questionamento que aqui à esquerda é o mapa de administrações regionais. Então, está aqui, né, BH, região oeste. Morro das Pedras está aqui na região oeste. Digamos assim, resumindo, né, bem basicão, é o tipo de mapa que você vai encontrar procurando no Google. Tipo. E esses mapas são da prefeitura. E esse aqui é a de divisão de zonas, né, o zoneamento, onde o Morro das Pedras está já na mancha da zona sul.
que nesse caso é uma região mais nobre de Belo Horizonte. Então, isso entra, talvez, uma discussão de políticas públicas, né, que são direcionadas, infraestrutura, enfim. Existe um certo paradoxo, assim, territorial, que eu ainda estou buscando entender e estudar mais sobre. E aí, nessa invisibilidade, não só das pessoas, mas também do território, eu dei um zoom aqui nesse mapa. Esse mapa é também do BH Maps, que é a plataforma de mapeamento de Belo Horizonte, que tem diversas layers, né, para leitura, interpretação. Essa é a layer de tipologia de uso e ocupação das moradias e edificações. Então, eu destaquei aqui o aglomerado Morro das Pedras, e ele, assim como todas as outras vilas e favelas mostradas naquele mapa anterior, se encontram com a tag de sem informação. Então, é aquilo também a questão, né? Por que invisibilizar? Por que não, né? Bom, enfim, eu não sei nem o que dizer quando eu olho para esse mapa, mas é isso, o mapa de tipologia apresenta, né, essa leitura muito cruel, assim, na minha opinião. Então, onde o aglomerado desaparece, né, a imagem ela foi editada para uma delimitação mais forte, e ali residem mais de 20 mil pessoas. Então, talvez... Bom, mais uma coisa para a gente conversar. Tá sem um lugar de uma mancha sem informação de uma metrópole, onde diversas famílias vivem, eles não têm ali uma marcação de tipologias, e tem diversas tipologias inseridas ali. Bom, esse outro mapa é um zoom aqui para entender a proximidade do aglomerado do Baixo Centro de Belo Horizonte, onde aqui, nessa linha rosa, está Afonso Pena, aqui o Parque Municipal, então aqui do lado o Viaduto Santa Teresa, né? E aqui a Raja Gabaga, contorno. Então, desse ponto específico até exatamente o Viaduto Santa Teresa, são 6 quilômetros. É uma proximidade, né, em termos físicos, muito, muito grande. Só que é um distanciamento em termos sociais, em termos de acesso, em termos, bom, em todos os outros que não sejam físicos, também muito substancial. Nessas imagens, eu trouxe umas imagens do Horácio de Jesus, são imagens feitas lá no aglomerado, onde eu tento trazer agora uma mensagem visual de entender umas formas de ocupação que acontecem lá e que as coisas lá estão acontecendo. Então, esse ponto aqui, tão perto, e esse ponto aqui, que ninguém consegue ver, coisas assim têm acontecido, né? Então, mais uma vez, político transformador, social transformador, Oi, Igor. Oi. Só para lembrar que essa apresentação vai estar no Drive, então para quem quiser ver as imagens com mais calma, vai estar tudo lá, gente, tá bom? Que agora eu vou só dar uma passada. Então, são formas de ocupações espontâneas, assim, né, bem do cotidiano, assim, do que acontece. E, bom, entender também é que, sim, uma certa, às vezes, simplicidade do que eu quero trazer do sentido da ocupação e como essa ocupação é negada, mas em certos lugares ela acontece, e nesses lugares onde ela acontece, geralmente esses lugares são invisibilizados e rejeitados, e não assessorados, né? Bom, então, dentro desse contexto, eu entendi que a rede de ações de coletivos no aglomerado Morro das Pedras é o que fortalece e que dá a liga para aquele lugar sobreviver culturalmente, socialmente, enfim, educacionalmente, como e com muita força. Atuam muito mais do que qualquer política pública já proposta ou já colocada em prática no local, e é por isso que eu intitulo o trabalho como ocupação coletiva como agente transformador do espaço urbano local, né? Porque é entendido aqui como uma ferramenta social comunitária que integra, une, colabora para o fortalecimento e enriquecimento de uma identidade e de uma unidade de um aglomerado. Então, eu busco, né, valorizar esses
ações, que são, de alguma forma, também ações de ocupação. Ocupam espaços vazios para horta, para rap, galpões para acúmulo e distribuição de cestas básicas, esse cortou, aulas de dança, aulas de capoeira, enfim, é infinito, eu poderia listar vários outros, porque todos merecem ser vistos assim. E aí, nesse recorte do aglomerado, identifiquei uma área vazia, um vazio urbano, para procurar, então, a área com potencial de ocupação. E aí, o que já acontecia lá? Eram esses eventos, né, até trouxe umas imagens. Então, a ideia era potencializar ações e ocupações já existentes, não necessariamente promover promover uma nova ideia, enfim, né, articulação. Então, são potenciais socioespaciais e culturais da área de recorte. E as colagens que foram ajudando a soltar o pensamento mesmo e encarar todas as imagens são do Morro das Pedras. Né, fazer releituras, essas imagens também do Horácio são daquele ponto mais alto da minha área de recorte, então é um lugar que eu reconheço que tem um grande potencial, tanto físico, no sentido de paisagem, né, uma paisagem incrível, assim, uma vista perfeita, uma forte presença cultural, uma forte ação coletiva, mas que, por falta de apoio, de reconhecimento de políticas públicas, por forte invisibilização, tem que necessariamente levar um pouco dessa cultura para o centro de forma de ocupação não legal, no caso. E aqui são umas diretrizes de ocupação material e não material dessa área de recorte, com propostas, né, de implementação de elementos que pudessem promover ainda mais as relações sociais, porque trouxe já como base as relações sociais como articuladoras base para fortalecer e formar, né, tipo, tem que haver uma estratégia para as ocupações. Por fim, as colagens, assim, né, mais uma vez, colagens conceituais, mas que pudessem, assim, alcançar um certo imaginário popular, assim, do que aquele espaço podia ter como potencial. Entender que é um espaço mesmo que vago, ocupado, e bem ocupado, ele pode fornecer uma outra identidade, não só visual, mas uma outra relação da própria comunidade com o espaço que eles têm ali, o direito de estar. Já que central ou, enfim, áreas mais equipadas, aparentemente não ocorre com tanta facilidade. É isso, foi isso. Lindo demais, Igor. Novamente, muito obrigada pela participação. Gente, antes da gente começar a parte de conversa e tal, a gente está abrindo o chat aqui para dúvidas, se vocês quiserem perguntar algumas coisas sobre os trabalhos, para aproveitar enquanto vai estar todo mundo aqui. E daqui a pouco a gente lança as perguntas para a gente poder conversar e pensar um pouquinho sobre essas questões que foram propostas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, mandar no chat, ou para falar alguma coisa sobre os trabalhos, algum comentário, fique à vontade. Vocês sabiam que essa injunção verbal, ocupar, no sentido, nesse contexto aí, né, de ocupações urbanas mais abrangente, surgiu no Brasil, né? Occupy Wall Street, tudo isso aí tem sua origem na logo lá, como é que chama isso, gente? Na frase, né, do MST, ocupar e resistir. Eles que copiaram da gente. Então, se ninguém tiver nada para perguntar, eu queria abrir aqui alguns questionamentos, né, que a gente tinha
pensado em propor. Esses questionamentos foram feitos com base nesse texto aqui, que é um texto do Engels sobre a questão da moradia, especificamente na edição da Boitempo. E ele fala sobre algumas questões que o Lefebvre também vai trazer, e ele faz um contraponto com Proudhon para dizer que o direito à cidade ele vai muito além do que só do morar. Igual a gente viu pelo trabalho do Igor e da Clarissa, o tanto que a cultura ela é um meio condutor, ela é um veículo e menos um produto final, ela é muito mais um veículo do que um produto final. Então, a cultura que vai levar, muitas vezes, essas informações, essa coletividade, essa noção de que, juntos, a gente pode exercer o direito à cidade de uma forma muito mais plena do que olhando pela individualidade. E que ele não abrange só a moradia, né? Ele abrange o transporte, os serviços, igual a Clarissa falou, uma pessoa ter que se deslocar horas andando para chegar num local, será que essa pessoa está tendo o mesmo direito do que uma pessoa que pega 5 minutos de já estar na faculdade? Quem tem acesso a serviços, a uma mercearia de qualidade, ou a um sacolão da comunidade, as próprias feiras de agricultura familiar que temos em Belo Horizonte, em São João del Rei, em várias cidades, e o saneamento, que é uma coisa que para a gente às vezes parece tão óbvia, né? Você ter uma água encanada, uma rede de esgoto, tudo que você precisa em questões de saúde mesmo. E ele começa fazendo um questionamento sobre os custos, né? Os custos de habitação. Não sei se vocês já repararam, e aí gostaria que agora é para a área de roda de conversa mesmo, então quem quiser abrir o microfone, gente, é para a gente falar. A quantidade de aluguéis que estão sendo disponibilizados nos centros das cidades e nas áreas muitas vezes nas áreas extremamente populosas, e como é que está caro, né, o aluguel, infelizmente, para todo mundo que mora de aluguel, ou que está tentando comprar a primeira casa, ou coisa do tipo, tá tudo tão caro, e a gente vê cada vez mais prédios saindo, mais construções saindo. Não é estranho que esteja tudo com um preço elevado, mesmo que a oferta esteja crescendo? Será que é falta de habitação mesmo o problema dessas questões? Sendo que a gente tem tantos imóveis que estão desocupados, ou que não cumprem a função social, né? E a gente vê cada dia a população de rua cresce mais no Brasil. Então, ele vai propor sobre essa questão de, será que o problema mesmo a falta de habitação, de casa, de propriedade? E a gente pode perceber a ampliação das cidades, né, com esses novos prédios e tal. O que será que está motivando a construção de tantos novos prédios, sendo que temos tantos prédios vazios? Né? Até que ponto as indústrias que mexem com tanto engenharia quanto o setor imobiliário de uma forma econômica, como é que isso não está interferindo na formação da nossa cidade? E nós, como futuros arquitetos e principalmente urbanistas, né, como é que a gente pensa essa questão da predialização dos centros? Como é que isso vai influenciar tanto na nossa qualidade de vida, quanto na irreversibilidade desses fatores urbanos, né? E aí toca numa questão especial. Todo mundo aqui mora em interior, tem gente que mora em cidade grande. Não sei como é que é a relação de vocês com isso, assim. Tem alguém aqui que mora em cidade muito pequena, tipo, interiorzão mesmo? Eu. E aí a gente fica pensando como é que é a questão da qualidade de vida. O Igor, por exemplo, que já foi em Belo Horizonte e viu como é diferente o dia a dia, ou então a percepção do espaço, do tempo, como as coisas passam diferente nos dois lugares, você reparou isso? Já, e não só essa questão, digamos assim, de uma transitoriedade, por exemplo, mas do que significa, não, de como se dá o valor da terra em cada lugar. Uhum. A Clara levantou a mão, pode falar. Gente, pode abrir o microfone, tá? Não precisa... Na verdade, Ana, para pedir desculpa, mas como eu coloquei aí no chat, eu tive uma reunião de trabalho agendada de última hora e que eu não pude falar, não. Então, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, agradecer os ouvidos de todo mundo. Igor, foi um prazer estar com você mais uma vez. Quando você vier, São João avisa para a gente tomar um cafezinho. Daqui a pouco já vai poder tomar cafezinho até em áreas internas. Vai estar todo mundo vacinado. Tá, gente? Todo mundo. Nós vamos tomar um cafezão coletivo lá no CETAM. E parabenizar mais uma vez o Cacau, né? Fazendo isso de pessoa para pessoa, mas eu estou muito impressionada. Vocês estão super bem organizados. A Semarc está sendo um sucesso, está incrível.
Queria muito ficar aqui para essa discussão. Vou abandonar estrategicamente, porque as perguntas são muito difíceis. Mas eu vou deixar no ar, assim, que, na minha opinião, essa construção de prédios desenfreada não tem nada a ver com necessidade de novas unidades. Nem é feito para isso. E super interessante seu trabalho, Igor. Achei incrivelmente cheio de informações e amplo e cheio de trabalho para um TFG. Não sei se você está merecendo, não sei se você está pretendendo fazer um mestrado, mas acho que merece. E Obrigado. imagina, é sincero. E é isso aí. Beijos, gente. Obrigadão, Clara, pela participação, viu? Foi massa demais. Obrigado por ter mostrado tanto trabalho bom, assim, porque a partir do seu, que eu quero muito ver agora, com certeza vai dar mais asas para a linha, como eu disse, sim. Isso, e aí a gente já sabe que tem a ver e se esbarra mais por aí, né? Beijo, gente. Beijo. Igual a Clara falou também, gente, o Engels, ele muitas vezes não vai deixar respostas, ele vai falar só assim, olha, tá acontecendo isso e já estava acontecendo há muito tempo, né? Essa questão da expansão dessas áreas urbanas é uma questão que a gente já vê desde das formações das cidades europeias, assim. E essas questões que ele vai propor tratam muito sobre isso. Uma das últimas perguntas que ele faz é sobre a questão de quem mora e quem compra, né? Que é uma coisa que aqui mais, na minha opinião, toca na questão da ocupação das moradias, né? Quem está ocupando, existe uma necessidade, existe uma questão de vida, existe uma questão de direito, de se pertencer dentro da cidade. Igual o Igor falou, quando uma pessoa participa de uma ocupação, gente, a gente às vezes tem uma ideia um pouco diferente pela mídia, pelo que a gente vê de fora, mas a quantidade de moradores de rua no Brasil, de pessoas sem terra, de pessoas sem espaço de moradia, é uma coisa absurda. É absurdo para a quantidade de território que a gente tem, sendo um país continental, para a quantidade de investimentos que a gente tem cada vez mais saindo. Não existe nada que justifique de uma forma sensível, de uma forma humana, que essas pessoas estejam tendo que lutar para isso. E só lembrando de novo que isso é simplesmente a luta pela execução do direito mesmo, para que seja exercido a coisa que o governo tanto fala, que o Estado desde sempre fala sobre direito à moradia e cumprimento da função social. O que essas pessoas que ocupam, então, nesses movimentos sociais estão tentando falar é simplesmente que a gente merece ter esse direito cumprido, né? E que nenhum dinheiro do mundo justifica a falta de moradia e a agressão a essas pessoas. Então, esses são os principais questionamentos que o Engels faz, e uma coisa importante é que ele faz isso há anos e anos e anos atrás, e os problemas sociais continuam sendo os mesmos, né? Então, até que ponto a gente realmente avançou enquanto sociedade, e até que ponto a gente não está preso nisso, né? Mas, enfim. O microfone está aberto para quem quiser falar, gente. Todos são convidados para participar. Só um parênteses, assim, uma frase que eu ouvi muito durante várias discussões, e com a professora Adriana até, é que enquanto um problema ele se estabelece com base numa estrutura e não uma conjuntura, é muito mais difícil de entender e de trazer essa discussão para chegar na atual conjuntura. Então, a gente tem uma conjuntura atual, que é essa que eu até mandei aqui no chat, sobre o número de moradias atualizado, né? E aí você questiona isso de estar construindo mais, e esse é o papel do setor imobiliário, porque ele está linkado fortemente ao setor econômico. E uma vez que capital e Estado formam uma aliança neoliberal, aí não é mais uma questão de valor de pessoa ou valor de imóvel. A questão é uma questão de valor de troca, não de uso, né? Tipo, eu não estou estabelecendo que, de fato, todo mundo tem direito à moradia, mas essa moradia que eu construí aqui, com investimentos milionários, elas não têm. Por quê? Está baseado numa outra camada de discussão, que é a influência do capital sobre o direito de terra, sobre, enfim, divisão, aí já entra uma coisa mais, né? Mas só falei mesmo para abrir essa nuvem assim, de pensamento, quero ouvir o pessoal agora.
Gente, queria falar que quem tá no estúdio da Clarissa vai ganhar ponto se falar aqui agora, tá bom? Só para ver a percepção de vocês mesmos sobre as cidades, tem alguma coisa que vocês observam dentro das próprias cidades onde vocês moram, quem mora em São João del Rei também, aqueles construções que estão tendo lá no Matozinhos, não é possível, gente. O Igor estava falando sobre a questão do valor, né, de terra, a diferença entre o interior e as cidades grandes. Há pouco tempo a gente, aqui em casa, viveu isso na pele. A minha irmã acabou se mudando para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio, e basicamente o que ela paga em aluguel lá, a gente vive o mês super bem aqui em São João, e a gente vê que a Ana acabou de falar de qualidade de vida, né? Por mais que lá a gente veja que tem mais oferta de entretenimento, lazer, pelo menos onde ela mora, ela consegue ter acesso a essas questões. A gente percebe que, assim, particularmente aqui em São João, a qualidade de vida em comparação à dela é muito melhor, assim, a gente consegue viver tranquilo, sabe? Aquele sentimento de interior. E como que isso é engraçado, né? Assim, são cidades que são totalmente diferentes, né? Divididas por poucos quilômetros, assim, até fazendo um comparativo entre São João e BH, como que podem ter estilos de vida tão diferentes, pessoas tão diferentes, valores tão diferentes, se a gente falar de valor de terra aqui. O que o capitalismo não faz, né? Acho que isso que a Laura tá falando é muito verdade. Eu vou dar uma outra visão, ela deu a visão de Minas, vou dar a visão de São Paulo. Eu moro em São Joaquim da Barra, uma cidade bem no interior. É perto de Ribeirão Preto, umas 3 horas de Campinas, um pouco mais longe de São Paulo. Mas eu, por exemplo, vivi a minha vida toda até o 9º ano aqui, morei com os meus pais. A gente mora numa casa grande, bem grande, que somos em 5, eu e mais 2 irmãos. Então, a gente mora numa casa, assim, com piscina, 3 quartos, deve ter uns 400 metros quadrados, mais ou menos. É bem grande. E a parcela da prestação da minha casa era o valor que eu paguei de aluguel num apartamento de 30 metros quadrados, quando eu morei em Ribeirão Preto, que é uma cidade bem próxima, com 600 mil habitantes, mais ou menos. Talvez uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo. E eu morei lá para estudar e a gente vivia em 2 pessoas e pagava a mesma coisa que eu pagava na prestação da minha casa. Os meus pais me sustentavam em outra cidade para estudar unicamente e eles pagavam tudo isso. Então, assim, eu acho que é uma loucura pensar nesses 2 mundos. E eu concordo um pouco com o que a Clarissa disse, que eu acho que os prédios estão sendo construídos, essas novas unidades estão sendo construídas não porque falta. Acho que também não sei me posicionar realmente sobre isso, ainda acho que preciso ler bastante, mas queria dividir a minha experiência também. Sensacional, gente. Igual a gente falou, se tiverem mais perguntas que surjam, vocês podem entrar nas nossas redes sociais e mandarem. A gente está sempre em contato com os participantes. E lembrem de preencher o formulário para a gente poder gerar os certificados. Todos os eventos da Semarc estão gerando certificado. Então, fiquem ligados aí nesse preenchimento. E acompanhe a gente nas redes sociais, para quem não é da UFCJ também. Igor, pode falar. Só antes de finalizar, porque eu tinha esquecido mesmo, pensei aqui agora, não posso deixar de mencionar isso. A Clarissa, durante a fala dela, e o contato mais emotivo, o lado mais, até anotei o que ela disse, essa relação de entender a ocupação, mas não só como um espaço territorial que ela se estabelece, mas entender as pessoas, por que cada pessoa está ali, as histórias vão ficando cada vez mais loucas, né? E aí, quando a gente vai falando sobre esse negócio de direito, de tipo, facilidade de transporte, etc., eu só queria fazer um comentário que é da Tassiane, aquela moça que eu mostrei a foto dela na frente da Vicentão, com uma mão das brigadas populares ali.
E naquele dia, né, naquela foto, naqueles momentos ali, eram as sensações do pessoal de muita euforia, de muita alegria, de muita união. Quando passou um ano, foi só despejo, né? Então, assim, as coisas são muito rápidas nessa questão de, né, de privar, de cancelar algo de bom que as pessoas em luta conseguem conquistar. E aí ela disse, numa fala, durante o encontro regional de estudantes de arquitetura, levou os filhos dela, que ela morava lá em Ribeirão das Neves, quem não conhece a região metropolitana de Belo Horizonte. E aí andava não sei quantos de tempo de ônibus para trabalhar, e agora ela estava morando no centrão, né, ali. E aí ela teve um endereço, ela chegou no emprego e mostrou que tinha um logradouro, e aí conseguiu um emprego lá. A diferença que fazia, né, porque não era uma ocupação ali qualquer, era uma ocupação de um prédio que eles, sabendo, quem não sabia que era uma ocupação, tinha o endereço. Beleza. E que aí foi a primeira vez que o filho dela, que tinha uma certa necessidade de atendimento psicológico, conseguiu ter acesso, porque ela nunca conseguiu onde ela morava, ou quando conseguia, ela estava trabalhando no horário, não dava para levar o garoto, e aí ela disse que simplesmente chegou no postinho ali do centro, fez o cadastro das crianças, falou que precisava de psicólogo, e falou assim, para qual dia da semana e horário você quer? E ela falou que quando a moça disse isso, ela começou a chorar muito, assim, porque foi a hora que o filho dela passou a ser atendido e tratado, e assim, não teve que fazer nada, e ela teve a opção de escolher. E aí ela disse assim na fala, ninguém nunca tinha me dado a opção de escolher. E aí aquilo, poxa, tipo, acho que vai ficar para sempre na minha mente, uma questão de localidade, de morar, mudou, assim, toda a vivência e o acesso, e até mesmo o acesso à saúde, né? Da família dela. É isso. Pensar nas ocupações como pessoas, sempre. É isso, gente. Obrigado. Gente, novamente agradecer muito todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Não esqueçam de preencher os certificados. E todos esses vídeos vão estar disponíveis no YouTube também, no nosso canal. Depois a gente vai mandar nas redes para vocês conseguirem acessar tudo direitinho. Muito obrigada ao Igor, que disponibilizou essa apresentação maravilhosa para a gente aqui hoje, para a gente poder conversar. E mais importante que conversar, para a gente poder refletir, para a gente poder pensar sobre essas questões mesmo, gente. Porque no curso de arquitetura e urbanismo, às vezes o urbanismo fica um pouco para o lado, e isso é tão determinante para como a gente vai pensar a nossa cidade, pensar a nossa ocupação dentro da cidade, como a gente existe, né? Todo mundo tem uma experiência dentro da cidade e uma forma própria de pensar. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui, gente, e agradecer a coordenação do curso e a Arque que também estão nos apoiando, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. O evento foi incrível, as palestras